pessoal, aqui é a Dominique, do Casa da Bruxa. Primeiro eu peço desculpas porque eu fiquei muito tempo longe. Eu fiquei doente durante um bom tempo e eu precisei dar uma pausa no canal para poder ficar bem e agora voltar com mais coisas para vocês. Já tem alguns vídeos gravados que vão sair e eu tô gravando esse agora, que é para sair logo. Na próxima semana já deve estar aí. Que é sobre o Grimório dos 40 servidores e os 40 servidores. Os 40 servidores, eles são como se fossem profissionais da magia. Você cria ele para que eles façam coisas por vocês. E essas coisas, ele não é um ser, ele não é uma entidade. Ele é algo que você cria para que possa fazer algo, como é que a palavra escravo fica muito pesada. Ele é como um profissional. Ele vai ser pago, você vai pagar esse servidor com energia, com o que você quiser pagar, para ele continuar fazendo essa atividade para você. Ele não, o fato de você ter esse vínculo com ele não faz dele um ser autônomo. Ele apenas existe para a magia. Então, é algo bem legal porque ele funciona mais ou menos como uma bateria de energia mágica para você realizar outras coisas. Por exemplo, colocar energia na proteção da sua casa, pedir alguma coisa como me ajude a arrumar um emprego, e aí ele vai te ajudar com isso, e você vai alimentar energia para ele com isso. A energia pode ser uma oferenda, uma vela, alguma coisa desse tipo, e ele vai funcionar como esse acúmulo de energia mágica que vai procurar um objetivo para ser usada. No caso, o objetivo é você que detém esse objetivo. Você que estipula o que ele vai fazer. Ah, ele vai me ajudar com o trabalho? Ah, ele vai me ajudar com uma proteção? Ah, ele vai me ajudar com banindo alguma coisa dentro da minha casa, que não entre mais tristeza na minha casa, ele vai banir esse tipo de energia. Então, ele vai ter essa função que você determinou. E esse baralho e esse livro são justamente criações do autor, que é o Tom Kelly, que ele tinha já servidores, mas ele queria alguma coisa que fosse prática. Então, perto do Halloween, uma vez, ele, lá em, acho que 98, alguma coisa assim, ou 2016, ele fala aqui. Vamos ver. Outubro de 2016. Outubro de 2016, o Kelly, ele falou assim, eu vou fazer um baralho que seja de 40 servidores, com imagem de 40 servidores, e vou criar 40 servidores que outras pessoas também possam usar esses servidores para serviços de magia. E é para isso que esse baralho vai servir. São 40 imagens de 40 servidores com 40 associações específicas que ele fez pra gente. E aí cada um vai ter uma função. Aí ele explica primeiro como é o que são os servidores. Ele fala aqui, tradicionalmente os servidores precisam ser alimentados para que continuem a existir. Que foi exatamente o que eu falei. Se você não alimentar, ele vai morrendo por si só. Ele não tem energia para fazer as coisas. Ele não é uma entidade que vive por ele próprio. E para que eles servem? Eles representam as ideias originais que podem lançar alguma luz sobre as perguntas e dúvidas de divinação. Proteção, felicidade, aventura, uma série de coisas. E os servidores são acessos rápidos e fáceis à energia utilizada, energia no caso de arquétipos, porque eles representam os arquétipos. Você vai ver aqui quando eu mostrar as cartas que eles são bem arquétipos das energias da magia. Então, são arquétipos para representar as energias que a gente utiliza na magia, tá? Então, isso é uma das coisas que o Kelly queria fazer e ele conseguiu muito bem, que é
esses arquétipos da magia. Vou colocar a caixinha aqui do lado. Então, primeiro ele tem dentro do baralho uma descrição do que são os 40 servidores. A capinha. Dentro desses 40 servidores, ele tem 4 que são diabos. Diabos é para quem mexe com mais a parte angélica, mais a parte cristã da magia. Então, são 4 diabos que ele fez, um para riqueza, um para saúde, um para sabedoria e um para felicidade. E ele fala aqui que o Jerdel, o Harvey, o Vernon e o Cranvock são os 4 que ele criou para esses 4 quesitos, que são específicos para quem gosta desse lado mais cristão, gosta mais desse lado mais salomônico, vamos dizer assim. Porque Salomão é o cara que foi responsável por invocar vários demônios. Então, quem acredita nos demônios de Salomão, com esses daqui que você pode trabalhar. Dentro desses 44 são só para isso. E esse símbolo que ele coloca na caixa, esse símbolo representa os 40 servidores. E ele pode ser usado para chamar os 40 servidores, o que é bem legal. Então, se você quiser invocar os 40 ao mesmo tempo, você só precisa usar esse sigilo, que é esse símbolo aqui, tá? Que é bem da hora. Aí ele vai ter uma descrição básica do que é cada servidor, e aí ele já vem para as cartas. Então, as cartas nada mais são do que uma representação de cada um dos servidores. O santo, a casta, a aventureira, a balanceadora, a carnal, o guru, o monge, a vidente, a bibliotecária, a curandeira, o pai, o reparador, parece muito Al Capone, o Harvey, que é um dos demônios, o guardião do portal, parece muito tranca-ruas de quem é do candomblé e sabe esse tipo de coisa, o protetor, o explorador, os enamorados, o contemplador, a lua, o doador, o maestro, o exaurido, a morta bem bonita, Vernon, que é um dos demônios que ele criou, abridor de caminhos, que até tem Ganesha aqui. Então, ele tentou abranger o máximo de religiões que ele conseguiu aqui com isso. A bruxa, a dançarina, Jerdel, que é o outro demônio que ele criou, salomônico, a mãe, a manifestante, a ideia, o desesperado, Cranvock, o mensageiro, o levitador, o adversário, o olho, outro do Cranvock, aí você escolhe qual você quer, planeta, pensador, afortunada, o diabo, o mestre, o sol,
E aí ele termina, deu os 40. E aí cada um desses caras vai significar alguma coisa. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a aventureira, ela tem o objetivo de nos mostrar aventura e emoção. Ela nos encoraja a sair das nossas zonas de conforto, tentando coisas novas no mundo físico. Por exemplo, o maestro, ele tem como função assumir o controle das circunstâncias da nossa vida, nos ajudar a assumir o controle dessas funções da nossa vida. Ele encoraja a assumir um papel mais ativo na orquestração e organização dos eventos das nossas vidas. Aí, por exemplo, o explorador. O explorador nos mostra como nos tornarmos pessoas melhores explorando nossas próprias profundezas. Ele nos encoraja a estar mais comprometidos com o nosso desenvolvimento pessoal e encontrar nossos talentos e potenciais ocultos, que é super importante. O guru. O guru, por exemplo, ele nos mostra como aplicar na prática qualquer conhecimento que tenhamos adquirido. Ele nos encoraja a sempre tentar implementar em nosso dia a dia as lições aprendidas das nossas percepções espirituais. E aqui, por exemplo, você for estudar alguma coisa, por exemplo, trabalho de cordas, feitiços com velas, esse tipo de coisa, você pode pedir ao servidor guru que ele te ajude como implementar essas coisas que você aprendeu, como implementar esses feitiços que você aprendeu, como fazer com que esses feitiços sejam efetivos. E isso é muito, muito legal. Por exemplo, a bibliotecária nos mostra a teoria por trás dos assuntos que nos interessam. Ela nos encoraja a estudar e aumentar nosso conhecimento. A bibliotecária, você chamaria ela quando? Por exemplo, se você estiver estudando numa faculdade ou fazendo um curso, você pode invocar a bibliotecária para te ajudar a fixar e te ajudar a estudar mais os assuntos que você está vendo naquele curso, naquela faculdade que você está fazendo. É para isso que eles servem. Então, é super importante. E tem um processo básico de invocação para esses caras, né? Esses caras, eles vão ter um processo de invocação que eu vou mostrar um pouco para vocês aqui. Ele fala que tem várias formas como você fazer uma invocação. O ritual de invocação, eu diria que ele serve mais para você fazer um acúmulo de energia inicial para esses servidores, se apresentar como pessoa para esses servidores, para que eles possam fazer o serviço deles para vocês. Então, você precisa se apresentar e se conhecer. Eles são como pessoas, porém sem autonomia, sem a parte do ser, do existir. Então, é muito legal você se apresentar primeiro para esses funcionários da magia que você vai criar, né? E aí, algumas pessoas, ele comenta aqui, o Kelly, que é o autor do livro, comenta que algumas pessoas criaram como se fosse um ritual para queimar essa caixinha e dar um lugar novo para os servidores. Aí eles arranjam outra caixinha, outro lugar. Como forma de iniciação, eles costumam queimar essa caixinha em que eles vêm. Mas que isso não é necessário, é uma opção, dentre as muitas que ele deu no livro. Essa é uma opção que acabou se situando depois que ele lançou o baralho com os 40 servidores. Uma das coisas que ele fala é que no ritual que ele aconselha de iniciação, a primeira fase, você entra em contato com um servidor santo. Então, o santo, que é esse cara aqui, o santo, é o cara que vai te apresentar a todos os outros. Então, a todos os outros servidores, ele que vai te apresentar. E ele fala assim, primeiro você invoca o santo durante 3 dias. E aí ele te dá como se fosse uma oração, um chamado para esse santo. E pede para você oferecer alguma coisa a esse santo.
seja um incenso, seja uma vela, qualquer coisa que você possa oferecer para chamar ele. E ele fala: eu peço a você, grande servidor santo, que venha a mim para que eu possa conhecê-lo. Eu sou, e aí você diz seu nome, o mestre e governante deste domínio. Você é o servidor conhecido por intercessão e por chamar especialistas. Venha e se apresente a mim. Sempre me obedeça, grande servidor, e sempre me agrade. Em troca, oferecerei reconhecimento e sustento para que energia, potência e fama aumentem. Dê-me um sinal de que você me ouviu, de que você ouviu meu chamado e veio me receber como seu mestre e amigo. E aí você vai fazer isso por 3 dias com o santo somente. E depois disso, aí você começa a associar o santo e outro servidor, no caso, por exemplo, primeira casta. Então você começa a chamar o santo e a casta, o santo e a aventureira ao mesmo tempo, e aí tem uma outra oração que você vai fazer para eles. E depois que você concluir as apresentações para cada um dos servidores, você coloca o santo em um lugar especial do altar e vai chamando um por um. Quando você terminar de chamar um por um, aí você pode começar a trabalhar com eles. Aí ele fala que existem várias formas de você invocar ou chamar à frente os servidores. Por novena, por invocação, por vínculo e banimento. Quando você precisa banir alguma coisa, por exemplo, se você tem alguém que está lhe dando dificuldade no trabalho, você pode usar o sigilo de adversário. Tem uma carta aqui que chama o adversário. Você pode usar o sigilo do adversário e escrever num papel e queimar, ou jogar no lixo, ou numa fronteira, ou num caminho, sem olhar para trás. Que aí você tá banindo aquilo ali. Então, tem várias coisas legais. Você pode usar mantras, orações, um mapa mágico. Você pode pegar, por exemplo, um servidor de proteção e circundar no mapa onde fica a sua casa e falar assim: servidor de proteção, por favor, não deixe ninguém passar nessa região onde fica a minha casa. Não deixe nenhum mal entrar nessa região. Isso é bem legal. Você pode também pegar um dos servidores, como o santo, a feiticeira ou a morta, e pedir para ele te apresentar quem são os espíritos locais que ficam no seu bairro ou ali perto da sua casa, para que você possa trabalhar com esses espíritos. Cuidado que esses espíritos já são seres, eles têm ciência, eles são seres, então a gente tem que tomar cuidado para não ofendê-los. Mas trabalhando de forma respeitosa, você pode chamar quem você quiser. Aí ele dá alguns rituais que você pode fazer com os servidores, como o de primavera e outono, e ele te explica como fazer esses rituais. E aí no livro ele começa a falar um por um cada um dos servidores, o que é. Ele vai te explicar um por um dos servidores o que são e para que servem. E inclusive ele tem no final de cada um, por exemplo, essa é a servidora casta. Ele dá um mantra, por exemplo, um fim para o vício e um começo para a virtude. Ele dá palavras-chave, por exemplo, pureza, castidade, limpeza, virtude, honra, virgindade, inocência, frugalidade, fé, bondade, responsabilidade, celibato, abstenção. E ele te dá uma oraçãozinha para você. Por exemplo, oração da casta. Ó grande servidora casta, famosa por seu poder de manter as pessoas puras e virtuosas, eu lhe peço que me ensine a afastar meu foco dos meus vícios, para que eu possa ser puro, limpo e casto, que eu me torne uma pessoa virtuosa. Então, por exemplo, você tem isso aqui para cada um dos servidores dentro do livro guia dele. No caso da casta, a casta é legal, por exemplo, se você tá muito viciado em, por exemplo, jogar videogame, ou comer uma comida que, tipo, comer doce, ou cigarro, você pode pedir ajuda pra casta pra, tipo, cortar esse vício, cortar esse vínculo, te deixar mais puro, por assim dizer.
mais controlado. Ou a balanceadora também é uma boa opção, se eu não me engano, ela tá por aqui. Eu acho que eu passei ela sem querer. Será que eu deixei ela aqui? Não. Bom, a balanceadora também é uma boa pra você controlar vícios, porque ela vai equilibrar as coisas na sua vida, e isso é bem legal. Então, ele vai te explicar cada um dos servidores no livro. E aí, depois disso, depois de você fazer todos os rituais, você pode, para os 40 servidores, você pode invocar um a um o servidor que você precisar, fazer uma oferenda e deixar esse servidor trabalhando. Você vai precisar alimentar esse servidor sempre. E aí, quem vai definir o quanto você vai alimentar esse servidor é você. Se você pode alimentar ele 2 vezes por semana, é 2 vezes por semana. E aí 2 vezes por semana você vai alimentar ele como? Eu tenho um servidor que eu alimento ele com chá. Eu derrubo o chá sobre ele mais ou menos 2 vezes por semana. E ele protege minha casa. Então, essa é uma das formas de proteção que eu uso na minha casa. Eu alimento esse servidor. E esse servidor alimenta os meus feitiços de proteção. Eu tenho outros feitiços de proteção, tipo turmalina em casa, esse tipo de proteção. E quem alimenta esses cristais, quem alimenta essas coisas, é o meu servidor. E eu alimento o servidor. Por consequência, ele funciona como uma bateria energética mágica. Então, isso é muito legal. Depois, no final do livro, ele vai falar qual é a diferença entre os servidores e as naturezas similares. Então, a aventureira, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a aventureira, ela as semelhanças ampliar os horizontes, ultrapassar as fronteiras e sair das zonas de conforto. Mas quais as diferenças das naturezas similares? A aventureira tem a ver com as coisas novas e excitantes e com novas e emocionantes aventuras. Enquanto o explorador, que é bem parecido o nome, trata-se de se tornar uma pessoa melhor ou maior. O explorador trata mais de crescimento pessoal do que de fazer coisas novas. Então, tem certas nuances entre um servidor e outro. E quem vai diferenciar isso daí é essa parte do livro que fala quais são as diferenças de cada um aqui. E ele também tem uma parte onde ele vai falar servidores opostos. Por exemplo, qual é o oposto da casta? Da servidora casta? Vai ser a servidora carnal. Qual é a diferença do servidor o diabo? É o explorador. Qual é o diferente do servidor o pensador? É a vidente. Então, ele vai te dar também os opostos, o que equilibra cada um. Depois ele vai falar quais são ligados a quais naturezas. Por exemplo, quais servidores estão ligados à restrição. Então, é o monge, a casta, o diabo e o adversário. E ele vai fazer isso para várias. Por exemplo, quais são os servidores ligados à palavra-chave ensinar. Aí ele vai falar o pai, o guru e a bibliotecária. Isso é muito legal. Para você saber aonde usar. Ele também vai falar quais são os melhores servidores para você combinar juntos. Por exemplo, a mídia é o mensageiro para espalhar palavra. Eu quero fazer um post meu ser espalhado para o máximo de pessoas possíveis. Eu vou selecionar a mídia e o mensageiro, que é o que vai me ajudar. Ele também vai falar quais são os atributos elementais, qual é o elemento que vai ser atribuído a cada servidor. Ele vai te dar o resumo, esse resumo é o mesmo que tá aqui, ó. É o mesmo que tá nas cartinhas, vai ser o resumo que tá também no livro, que diz o que cada servidor é responsável. Esse servidor faz tal coisa.
Então, ele vai te dar tudo também de novo. E ele também te mostra quais são os sigilos de cada servidor. Se você é uma pessoa que gosta de sigilos, na hora de colocar os sigilos em velas, sigilos em papel para chamar um servidor, então ele aqui vai te mostrar quais são os sigilos para você poder copiar e poder utilizar na sua vela, nos seus papeizinhos de petição. Ele vai te mostrar isso. E aí depois tem uma entrevista com o autor, que vai falar tudo, ele vai explicar tudo como é que foi o processo de criação, como é que ele foi desenvolvido, e tem essa entrevista com ele. Aí ele vai explicar algumas coisas também sobre algumas opiniões dele de como fazer, por exemplo, rituais de banimento. E ele vai fazer isso explicando como ele faz isso, mas também como ele envolve os servidores nisso. Também vai explicar como usar os sigilos e como usar os servidores mágicos, no caso, esses servidores dele. E aí ele tem uma parte só sobre os 4 diabos, que são aqueles 4 servidores que ele explicou, que ele mostrou, mas que são um pouco diferentes dos outros. Ele vai explicar como funcionam cada um deles, como você faz a invocação, para que você vai usar, como você vai usar, como fazer petições para eles, ó, como usá-los. Como usá-los, ele fala, apresente-se a eles, faça oferendas. Quando você precisar de uma dose de energia extra deles, você pode desenhar sigilos deles no ar ou desenhar em papel e levar com você, para você carregar esses servidores que são os demônios com você. Então, é um livro muito legal. Tem muita sabedoria dentro desse livro. Eu acho que ele funciona não só como um oráculo, mas também como uma ferramenta mágica. Eu acho que vale muito a pena a gente se aproveitar disso e ver e aproveitar. Então, para quem não conhecia e para quem quer conhecer, esses são os 40 servidores. Eu vou marcar embaixo onde eu comprei e onde você pode conseguir, mas acredito que na Amazon deve ter. A qualidade da carta é muito boa. Eu gostei muito da qualidade dessa carta. Ela não tem... ela é relativamente fina. Ela é relativamente fina, mas ela é bem maleável. E acredito que ela aguente bem. Porque ela tem essa camada meio fosca em cima, então ela não é semifosca, que eu chamaria isso aqui. Um semifosco, que ajuda na proteção da carta. Porque se fosse totalmente brilhosa, ela ia arranhar. Então, acredito que eles fizeram a escolha certa nesse caso, porque como a gente vai mexer com vela, com outras coisas perto disso, ser semifosca e dar uma ajudada também. Na hora de cair uma vela, na hora de sujar com um pingo de água, o semifosco vai proteger. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui embaixo. E eu espero vocês outro dia aqui no canal da Bruxa com a gente.